Em abril de 1986, no norte da Ucrânia, houve um terrível acidente na usina nuclear de Chernobyl, onde um dos reatores explodiu, espalhando radiação por quilômetros, resultando na evacuação de mais de 100 mil pessoas, e também causando a morte trágica de muitas delas. Hoje em dia o nível de radiação continua extremamente alto, e mesmo após mais de 35 anos, as cidades ao redor da usina permanecem abandonadas devido ao nível extremamente perigoso de radiação. Uma equipe de investigadores do Paranormal da Itália foi até lá acompanhados por um guia experiente, na intenção de explorar as cidades fantasmas ao redor da usina em segurança, e logo de início eles percebem que não poderão fazer uma investigação como de costume, partindo para a cidade de uma outra forma. Chegando lá eles são impedidos de explorar a grande maioria das construções, afinal o nível de radiação é muito alto, e por isso eles decidem enviar um pequeno carrinho de controle remoto para dentro do prédio, acoplando uma câmera junto a ele. Já lá dentro eles registram diversas áreas do local, só que após assistirem o que foi gravado, eles notaram algo muito estranho. Todos ficaram do lado de fora, mas então de quem seria essa misteriosa sombra vista na gravação? Os investigadores então saem de lá devido ao tempo que ficaram expostos à radiação, voltando em outra noite, só que agora para investigar o velho hospital abandonado, onde muitas pessoas perderam suas vidas devido ao acidente, e por isso dizem que os espíritos das vítimas permaneceram assombrando o lugar. Os investigadores partem para o prédio levando seus equipamentos, e não demorou muito para que algo verdadeiramente bizarro viesse a acontecer. L'hai sentito? Cos'era? Devido ao som estranho que acabaram de ouvir, eles decidem utilizar uma câmera térmica para checar o local, só que então, isso acontece. Raga, il muro, davanti a Simo a destra. Il muro, davanti a Simo a destra. Questo ha formato, raga, ha formato una persona. Che cacchio è stato? Raga, si è formata una persona lì. Ma stai scherzando? Lì. L'hai filmata? L'ho filmata. Sono in rec. Si è formata. Eles captam uma figura se formando bem na sua frente. Ainda mais assustador, é que essa figura aparentemente deixou pegadas na sala ao lado de onde havia aparecido. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma, ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Assista estes, e muito mais vídeos arrepiantes, no canal dessa equipe de investigadores do Paranormal. Um caçador de fantasmas árabe foi até uma antiga casa abandonada localizada na Jordânia, que dizem ser um lugar imensamente assombrado. Moradores locais dizem que um homem perverso viveu nessa casa, e que ele tinha diversas pessoas que o serviam, só que após ele ter falecido, seu espírito maligno permaneceu assombrando a residência. Dizem também que a propriedade é assombrada pelos fantasmas de seus servos, e que um deles se manifesta como uma figura sombria que não possui rosto, muito semelhantes a uma mulher usando um manto preto. O rapaz então entra na casa iniciando sua exploração, mas não demorou muito para que coisas bem estranhas começassem a acontecer.
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Só que algo ainda mais assustador estava prestes a acontecer. والله في شيء وحياة الله. شوف طب ليكون هاي عكسي. هي والله العظيم انه في اشي موقف جوا يا اخوان وحياة الله. اسمع انا بقولكم بسم الله الرحمن الرحيم. Uma figura sombria e assustadora pode ser vista através do vidro. Só que quando o rapaz vai até lá para checar o que era, a figura havia simplesmente desaparecido. Inclusive diversas vezes podemos ver essa figura horrível desaparecendo bem diante de nossos olhos. Seria isso uma verdadeira aparição de algo paranormal, ou tudo não passa de uma farsa muito bem feita? Dê uma olhada em mais explorações assustadoras no canal desse corajoso caçador de fantasmas. Uma equipe de caçadores de fantasmas foi até um antigo prédio abandonado no Reino Unido, que foi onde eles registraram algo verdadeiramente assustador. Esse prédio foi inaugurado no ano de 1949, sendo utilizado pela indústria de pesca local, gerando muitos empregos aos moradores da cidade. Porém, em meados do ano de 1970 as atividades de pesca foram encerradas, até que no ano de 1990 o lugar foi completamente abandonado. Hoje em dia a construção recebe muitas pessoas, que vão até lá para saber mais sobre sua história, mas também porque dizem se tratar de um lugar imensamente assombrado. A equipe de caça-fantasma entra no prédio e dá início à sua exploração, perambulando por diversas salas e corredores do lugar, porém de início eles não registram nada de assustador. Após horas lá dentro, um dos investigadores checa um corredor muito escuro em frente a ele, onde ele diz que viu uma figura sombria correndo, mas que nenhum outro membro da equipe parece ter visto. Minutos depois a equipe estava reunida em frente ao corredor, quando a misteriosa figura vista anteriormente parece ter se manifestado mais uma vez. Body, I didn't see any hair, it was literally just the face of him, like that. I put him early to mid 40s, really thin. That's what I've seen, really thin guy, but longer kind of dark hair. You were used to that. I'm not used to them running at me all the while though. Yeah, but you were used to seeing them like that. Oh yeah, I'm not used to them running at me all the while though. Yeah, but you were used to seeing them like that. Oh yeah, seeing's fine. Running at me all the while though. Yeah, but you were used to seeing them like that. Oh yeah, seeing's fine. Logo atrás deles, alguma coisa parece emergir das sombras rapidamente, desaparecendo de vista sem a equipe sequer tê-lo notado. Será que esse antigo prédio está sendo realmente assombrado? Veja mais gravações sinistras no canal dessa equipe de caçadores de fantasmas. Uma equipe de investigadores paranormais da Itália foi até o dormitório de uma velha fábrica de tijolos abandonada, que dizem ser um lugar intensamente assombrado. Funcionários que trabalhavam nessa fábrica eram muito explorados pelo antigo proprietário do local, que os fazia trabalhar em condições muito perigosas. Até que um dia os trabalhadores se juntaram contra o proprietário, se rebelando e exigindo novas condições de trabalho. Só que após isso, os trabalhadores desapareceram misteriosamente e nunca mais foram vistos. Moradores locais acreditam que o antigo proprietário tenha feito mal a estas pessoas,
e que hoje em dia a fábrica é assombrada pelos fantasmas destes trabalhadores, que desapareceram completamente sem deixar vestígios. Os investigadores então deram início à investigação, explorando diversas áreas do prédio à procura de coisas fora do comum, só que infelizmente eles não encontram absolutamente nada. Horas depois eles decidem finalizar a gravação e ir embora, só que após publicar o vídeo, seus inscritos acabaram notando algo bem estranho. Algo que eles nem sequer tinham notado. Ma era da sopra o sotto qua? Io non ho capito qui se... Ma non è che Sembrava... non è che cade a pezzi sta. Sembrava tipo provenire dalla fine del corridoio. Ma non è chiuso il corridoio, scusa. Il corridoio dovrebbe essere chiuso. Non abbiamo visto quella stanza. Alma, mi hai fatto prendere un colpo. Oddio. Giro di qua. Il K2 per adesso è tranquillo. Io vorrei entrare in quel buco, ragazzi. Oddio. Ma Forse si entra da questa porta a destra qua. Uma figura sombria é vista se movendo de um lado para outro do corredor, até desaparecer completamente. Pouco depois a mesma figura é vista se materializando novamente, só que agora mais perto dos investigadores. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Veja mais investigações arrepiantes no canal dessa equipe de investigadores corajosos. Um caçador de fantasmas foi junto com um amigo até uma antiga igreja no Reino Unido, que está localizada no meio do nada, e que dizem ser um lugar terrivelmente assombrado. Antigamente essa igreja era cercada por uma pequena vila repleta de pessoas que viviam tranquilamente, até que no ano de 1945 ocorreu uma tragédia terrível, onde todos da vila vieram a falecer devido à peste bubônica. Por isso as pessoas acreditam que tanto os espíritos dos homens, mulheres, como também das crianças que morreram naquela época, permaneceram assombrando essa velha igreja até hoje. Os rapazes então vão até essa velha igreja para uma investigação, utilizando diversos equipamentos para uma possível comunicação com o paranormal, porém nada de muito assustador acontece. Mas isso estava prestes a mudar drasticamente. Pois quando eles decidiram utilizar a câmera térmica dentro da igreja, eles acabaram vendo algo extremamente assustador. What? Oh man, what the we just caught? What? What the What the is that? Oh, no way. Literally just there, mate. There it again. It's there. Whatever it is, it's there, bro. Mate. The fog, I had fog. Fog gone, look. Where's all the fog gone? Get on your camera. Os rapazes veem uma criança passando por eles, desaparecendo após correr em direção a uma parede completamente sólida de pedra. Os investigadores ficaram chocados com o que viram, afinal eles teriam acabado de registrar uma aparição do fantasma de uma pequena criança.
correndo próximo a eles dentro da igreja. Será que isso foi uma verdadeira aparição de um garoto ou uma garota fantasma? Veja mais vídeos arrepiantes no canal desse jovem caçador de fantasmas. Oh, what the f? What? Oh man, what the f? We just caught. What? What the f? What the f is that? Oh, sorry, wait. Literally just there, mate. Um caçador de fantasmas da Rússia foi até uma antiga vila abandonada, que inclusive ele já tinha ido até lá anteriormente, e que foi onde ele acabou registrando coisas assustadoras. O rapaz logo dá início à investigação, indo em diversas partes da vila, mas não demorou muito para que coisas bem estranhas começassem a acontecer. O rapaz então decidiu instalar diversas câmeras espalhadas por uma das casas, que inclusive foi onde ele havia registrado as estranhas manifestações anteriormente, e que mais uma vez, coisas sinistras acabaram sendo gravadas. Uma figura sombria, muito semelhante à vista anteriormente, se materializa em frente à câmera, perambulando por diversas partes da casa, até desaparecer completamente. Será que essa antiga vila está sendo realmente assombrada? Veja mais vídeos arrepiantes no canal desse jovem caçador de fantasmas. Uma equipe de exploradores urbanos que vivem nos Estados Unidos, frequentemente vai até construções e prédios abandonados pelo país, onde eles registram toda a sua exploração e postam para seus inscritos. Porém, no vídeo a seguir a equipe foi até uma antiga casa de repouso abandonada, onde era para ser apenas mais uma exploração como todas as outras, mas que acabou tomando um rumo bem diferente. A equipe então entra no prédio e dá início à exploração, caminhando por diversas salas e corredores do lugar, se deparando com vários objetos antigos, e até mesmo com alguns instrumentos musicais. Após horas eles enfim decidem finalizar a gravação e ir embora,
No entanto, após publicar o vídeo, seus inscritos começaram a notar algo bem estranho, que eles nem sequer tinham notado. Talvez você não tenha notado, mas uma sombra misteriosa pode ser vista rapidamente no corredor. Algumas pessoas que comentaram sobre o ocorrido, dizem que isso poderia ser apenas uma sombra gerada pela lanterna do explorador. Só que na minha opinião eu não acho que essa seja a resposta para o que acabamos de ver, afinal segundos depois o rapaz olha para o corredor mais uma vez, e a misteriosa sombra não aparece novamente. Por esse motivo tanto eu, como também outras pessoas, acreditamos que isso poderia ser algum tipo de manifestação paranormal, quem sabe alguém que faleceu quando o prédio ainda estava funcionando. Mas e você, no que acredita? Veja mais explorações incríveis, no canal dessa equipe de exploradores corajosos.